E amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem nessa manhã, então, quando ao acordar se lembrou de agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade a qual Deus tem vos dado? Quantos nessa manhã, então, hoje, agradeceram a Deus porque acordaram e hoje estão aí, pela misericórdia do Senhor, fazendo tudo quanto querem? Eu creio que muitas pessoas acabam não se lembrando de Deus, pois muitos acabam colocando Deus como seu último plano, quando não tem mais aonde recorrer, quando não tem mais para onde sair, quando você está passando por um grande problema e ninguém pode te ajudar, aí sim muitos se lembram da existência de Deus. Se você tiver Deus como sua prioridade, Deus sempre terá você como prioridade dele. Mas se você não tiver Deus como a sua prioridade, como que Deus vai colocar você em primeiro plano, sendo que Deus sempre é o último plano da sua vida? A prioridade de Deus é a salvação da alma dos homens. A prioridade de Deus é dar aos homens uma vida eterna. É uma vida que nunca vai ter choro, nunca vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai precisar mais dessas coisas, deste mundo, de dinheiro, porque todas essas coisas vão acabar. A vida a qual Jesus Cristo ele deu, ele morreu para dar, foi a vida eterna, a vida que esse mundo não tem para te oferecer, a paz verdadeira que esse mundo não tem para te oferecer, que somente Jesus Cristo tem. A Bíblia diz que quando fosse chegado o grande dia da vinda de Cristo, estaria aí todos os sinais que Jesus Cristo deixou. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 24, onde Jesus Cristo ele relata e deixa os sinais da sua vinda. Muitos podem não ter compromisso de querer ouvir a palavra de Deus, mas não importa. Importa que o evangelho seja pregado, porque Jesus Cristo ele deixou uma ordem à igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então não precisa de você crer, não precisa de você querer ouvir, a obrigação é pregar. Se você crer na palavra de Deus e praticar ela, você será salvo por Jesus Cristo no último dia, o dia da sua vinda, no dia do juízo. Mas se você não crer na palavra de Deus, você despreza ela, e a Bíblia diz que os que não crê já estão condenados. Se você está vivendo em condenação, arrependa-se enquanto há tempo, sai do pecado, para que Deus possa te dar vida. Eu não estou aqui hoje para pregar o evangelho da prosperidade, porque já tem aí igrejas de Edir Macedo, igreja de Valdemiro Santiago, igreja de Papa Francisco. Se você quer ouvir prosperidade, ouvir mentira, pode procurar aí os falsos profetas, pois meu compromisso é com Jesus Cristo. Estou aqui para alertar você acerca daquilo que há de acontecer. A palavra de Deus, essa palavra ela é fiel. O único livro que tudo que foi escrito se cumpre desde o momento em que Deus criou. O único livro que tudo que está escrito se cumpriu é a Bíblia Sagrada. Não existe outro caminho de vida eterna. O caminho de vida eterna está aqui, a palavra. Jesus Cristo, ele é a palavra. Ele é o verbo que se rasgou e se fez carne. Ele foi rasgado naquela cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Jesus Cristo foi massacrado naquela cruz pelo pecado do homem. Porque se Jesus Cristo não tivesse entregado a vida dele como sacrifício para perdoar os nossos pecados, estaríamos todos já em condenação. E a condenação é um lago de fogo e enxofre. Por isso Jesus Cristo sofreu de uma forma tão terrível, de uma forma tão dura naquela cruz. Porque todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele naquele momento. E Deus então despejou a ira dele sobre o seu filho, porque era necessário que alguém que fosse santo, que tivesse coragem suficiente
entregasse a vida como sacrifício para salvar a tua vida. E esse sacrifício ele tinha que ser perfeito, somente através de um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, um cordeiro santo, que era Jesus Cristo. Porque nos tempos antigos, no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, Deus ele aceitava sacrifícios de homens como oferta de animais, que eles queimavam e matavam para poder Deus tirar os pecados e perdoar então os pecados deles. Tinham que ser animais perfeitos, tinham que ser um cordeiro perfeito, ou qualquer outro animal que Deus pedisse, tinha que ser perfeito. Mas o mundo ele não tinha mais esperança, pois o sacrifício de animais vivos não estava mais funcionando, porque a terra estava se corrompendo a cada dia mais e mais, o mundo estava se perdendo. Era necessário que um único cordeiro morresse por todos, por toda a geração. Um único cordeiro para poder tirar todo o pecado de toda a geração e de toda a humanidade. E esse cordeiro perfeito, ele veio então. Jesus Cristo, ele estava lá desde o princípio, quando Deus criou os céus e criou a terra. Jesus Cristo estava sentado do lado do Pai. Ele se dispôs a descer, a sofrer aqui na terra, para no final ele entregar a vida dele, para poder, como sacrifício, Deus receber a vida dele, para pagar os nossos pecados. E ele foi massacrado naquela cruz. A morte fugiu dele, pois ele foi massacrado pelo seu pecado, pelo meu pecado. Mas você nem sequer lembra ao acordar de Deus, nem sequer lembra ao acordar de glorificar a Deus, porque está mais importando, é muito mais importante se preocupar em ganhar dinheiro. Muito mais importante para os homens hoje em dia tem sido se alimentar ou então buscar alegria do que buscar a Deus. A Bíblia diz, na palavra de Deus ela diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas Deus, Ele vos acrescentará. Então Deus, quando Ele diz buscar o reino dos céus, Ele está dizendo buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Porque aquele que busca a Deus em primeiro lugar e a justiça, fazer a justiça de Deus, Deus ele acrescenta as demais coisas. Deus ele não deixa faltar nada para quem busca a presença dele. E por isso que esse mundo anda desse jeito. É por isso que esse mundo anda na perdição desse jeito. Porque não busca em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. Querem buscar aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada o próprio coração. Querem buscar a alegria, mas a alegria verdadeira só está em Cristo. Querem buscar viver, ter vida longa, mas a vida está em Cristo. Querem buscar paz, mas esse mundo não tem paz para te vender não. Você pode comprar na esquina da sua casa lá uma garrafa de cerveja, mas essa alegria ela é passageira. Você pode comprar ali então uma maconha e fumar, mas essa paz ela só dura por um momento. Essa paz ela dura só por um momento. É engano do homem achar que vai beber e vai ficar tudo bem, achar que vai fumar um cigarrinho de maconha e vai ficar alegre, vai ficar em paz. É mentira. Satanás tem enganado os homens, assim como ele enganou uma terça parte dos céus. Ele enganou os anjos que estavam lá no céu, enganou Eva, enganou muitos homens, e até hoje continua enganando da mesma maneira, te oferecendo coisas agradáveis, oferecendo coisas que você se agrada em olhar, ou de ouvir, ou tocar. É assim que muitos têm se perdido. Mas busca em primeiro lugar a justiça de Deus. Busca em primeiro lugar o reino dos céus, para que Deus possa então te acrescentar as demais coisas. Aquele que busca a Deus, nada lhe falta. Nada falta.